passe para o vereador Lucas Carenhato. Na tribuna, Lucas Carenhato. Declaração de líder, presidente. Do PSDB. Bom dia, colegas vereadoras e colegas vereadores. Saudar as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e falar de dois temas. Quero discutir aqui o tema da audiência pública e das decisões acerca da Maesa. E também quero falar da Codeca. Esses são os dois temas que eu vou abordar na minha fala. Eu, enquanto vereador, participei de absolutamente todas as discussões da Maesa. Não de uma audiência pública, porque estava fora da casa, né, numa sexta-feira. Audiência pública que ocorreu no auditório da Prefeitura. Mas em absolutamente todas as outras, participei. A comissão em que presido foi demandada pelo movimento social para realizar uma audiência pública. E essa aconteceu aqui, nesse plenário, e durou mais de 3 horas, né, com as pessoas todas falando, se manifestando, enfim, independente de quem fossem, e das entidades que representassem. Ontem estava em Caxias e, logicamente, ia participar da audiência pública, como participei no auditório da Prefeitura, pela importância que essa audiência pública tinha. Me inscrevi, conversei com os secretários que estavam ali, já resolvi algumas demandas também sobre temas importantes da cidade. Encontrei alguns colegas vereadores, dos poucos que estavam lá, penso que muitos estivessem acompanhando pelas redes sociais, ou não, enfim. E o que se sucedeu? Até para deixar bem enegrecida a situação. No início da audiência pública, antes da audiência pública começar, tinha um grupo de pessoas lá fora, né, querendo entrar para a audiência pública. Eu estava na entrada do auditório, conversando com o secretário Cristiano e com a chefe de gabinete Grégora, exatamente sobre isso, a preocupação do que ia acontecer e tal. E opinei ali da alternativa, logicamente, de deixar as pessoas participarem. Foi isso que fiz naquele momento. Na medida que uma audiência pública, ela precisa ser um espaço de representação, um espaço de discussão, e haviam cadeiras e lugares à disposição para que pessoas pudessem participar. Eu, aliás, tinha chego com antecedência e me inscrevi. Fui o segundo das inscrições para falar. Eis que entrei no estava lá no auditório, enfim, acho que tinha conversado com o vereador Rafael Bueno sobre uma outra questão no momento e vi que tinha um burburinho lá atrás acontecendo. E me levantei e fui lá para ver o que estava acontecendo. Eu e a vereadora Rose Frigeri fomos lá naquele momento. Havia um grupo de pessoas no lado de fora, querendo entrar, solicitando isso. E quando eu fui até a saída do auditório, havia um cidadão lá que agiu de forma truculenta e desrespeitosa comigo, ofendendo a minha mãe, inclusive, né, e me empurrando. A mim e a vereadora Rose Frigeri, que teve a sua mão machucada, inclusive. Foi o que aconteceu quando nós estávamos lá. Vários vídeos estão circulando, alguns mostram uma versão, e eu não quero entrar nesse mérito, mas, de fato, o que aconteceu foi isso, desse cidadão me empurrando, além de ter ofendido a minha mãe, e dizendo que eu não poderia estar naquele lugar, que era na entrada, sendo que as pessoas que estavam lá não estavam quebrando absolutamente nada. E essa versão de que eu quebrei a porta, bom, façam uma perícia, encaminhem à justiça, faço isso. Eu simplesmente abri o pino debaixo da porta, porque essa pessoa estava me empurrando e empurrando a vereadora Rose, que estava do meu lado, inclusive com o cotovelo. Foi o que aconteceu. Bom, eu já acompanhei nessa casa várias coisas e já vi várias pessoas indignadas com atos quando tem a sua integridade ameaçada ou aviltada. E a minha atitude depois
pela relação que tenho principalmente com o secretário Cristiano, e pelo que conversávamos anteriormente, era de tirar esse cidadão dali. Foi essa a fala que fiz, para que tirasse esse cidadão dali. Cobrei, já lhe concedo, vereadora, cobrei dele e cobrei da secretária Grégora, de ambos, dos quais tem uma boa relação de convivência, como com qualquer pessoa do ponto de vista republicano que nós precisamos. Eu, no vídeo aí que foi falado várias vezes, e aqui penso, né, no calor da emoção, às vezes a gente se enraivece, e não tem absolutamente nada contra a secretária Grégora. Tentei ligar para ela e para o secretário Cristiano, e se de fato se sentiram aqui ofendidos ou qualquer coisa do gênero, eu peço desculpas, até porque não ofendi, não tratei com nenhuma palavra de baixo calão. O que eu pedia aos dois era que tirassem aquele cidadão daquele recinto. Porque se qualquer um vereador aqui tivesse a sua mãe desrespeitada, ou qualquer um vereador aqui fosse empurrado, e eu já vi nesse plenário, secretário de governo vir aqui querer dar bafo na nuca de vereador, de forma nem um pouco amistosa, e ninguém se sente cordial. Ou pessoas desrespeitarem os colegas vereadores. Ninguém se sente bem nessa situação. E as pessoas podem se manifestar ou não. E naquele momento eu cobrava da secretária Grégora, do Cristiano, do procurador Taca, que tomassem uma atitude que era de tirar simplesmente o cidadão. Eis que as pessoas que estavam lá, cidadãos e cidadãs da cidade, entraram naquele recinto, que tinha espaço, como foi na Câmara. Aqui a audiência pública durou 3 horas. Esse mesmo cidadão foi o que arrancava o microfone das mãos das pessoas na outra audiência pública, findado o tempo dos 2 minutos. Eu lembro, vereador Rafael, da audiência pública que o senhor presidiu na Maesa, da qual eu participei, que várias pessoas se inscreveram, e da forma correta que o senhor conduziu, de não arrancar o microfone das mãos de ninguém, sendo que nós ficamos lá um tempão, e várias pessoas falaram contra, a favor da proposta. Então, imagino que essa não seja uma atitude adequada numa audiência pública. E foi isso que aconteceu. As pessoas, eu falei, estava inscrito, fiz os meus questionamentos, e o que me preocupa é que quer se colocar um bode na sala e em face de um tema tão importante. E quero destacar, antes das minhas apartes, aqui os 2 questionamentos que fiz. Uma, secretária Margarete, sobre os valores que o município vai despender no modelo da concessão patrocinada. Desculpe, o secretário Matheus, o primeiro questionamento, que informou de forma categórica, como o projeto apresenta, que nós teremos aí um modelo com aproximadamente próximo a 70 milhões de reais nos 30 anos. Esse vai ser o valor que o município vai despender para o modelo da concessão patrocinada. No questionamento que eu fiz ao secretário Matheus. E a secretária Margarete sobre se o Plano Geral de Ocupação, produzido pelo Vasques em 2014, que custou 400 mil reais, de que ele vai ser utilizado no atual modelo apenas nas suas diretrizes. Foi isso que a secretária Margarete falou. Então, eu trago aqui os fatos que ocorreram ontem. É uma audiência pública. Hoje tem uma reunião com o prefeito às 14h30. Convido os colegas vereadores, a partir da comissão que foi tirada aquele dia na audiência pública, para apresentar um modelo alternativo. E, enfim, a prioridade é a cidade e a discussão da Maesa, que é tão cara para nós. Vereadora Rose, a sua parte. Obrigada. Eu acho importante esses esclarecimentos, estou aqui escrevendo, inclusive, para o Ciro, porque, de forma alguma, eu tentei empurrar ou abrir a porta e botar as pessoas por dentro. Pelo contrário, inclusive eu, vereadora, não sabia se era necessário. Conforme o edital da prefeitura, me inscrevi. Em tempo hábil, eu e a minha assessoria. Nos inscrevemos lá, conforme dizia. Só que esse mesmo edital dizia que a inscrição era necessária para que, se tivesse mais de 100 pessoas participando, entrariam primeiro as pessoas inscritas. Se não tivesse, entrariam outras pessoas. Então, esta foi a situação. Eu estava sentada na frente, quando eu já vi o tumulto que esse cidadão chamado Michael, um cargo de confiança que eu não sei exatamente, nem sei se é cargo de confiança, já vi por aí, mas não sei direito,
começou a empurrar, e aí, vereador Lucas, eu falei isso lá no dia, ontem, e falo de novo. Eu acho um desrespeito empurrar uma vereadora e um vereador. Ele me empurrou contra a porta, né, de uma forma desrespeitosa. A minha ele empurrou, eu não estava segurando porta nenhuma. Só que eu acho tão ou mais grave que ele foi por cima de uma gurizada que queria entrar. E eu estava tentando, com o secretário Cristiano, ver uma forma de apaziguar e daquelas pessoas entrarem de forma ordeira. Como, de fato, depois entraram, ficaram de forma ordeira, interviram, contribuíram com a audiência e, no fim, foi bem importante. Agora, é importante salientar. Só para concluir, é uma pena uma audiência num lugar com só 100 pessoas e é uma pena que as pessoas não pudessem entrar antes, porque quem estava lá eram poucos vereadores, mas quem estava... Sim, mas depois eles subiram. Tinha espaço, tinha cadeira sobrando, portanto não estava lotado o espaço. Se estivesse lotado, eu seria a primeira a dizer, olha, o edital dizia 100 pessoas. Então, acho que a verdade também é importante para esclarecer, né? Eu estava conversando com o secretário de forma amigável quando aconteceu tudo isso aí, da empurra, e jamais essa notícia aqui do pioneiro está correta. Obrigado, presidente D'Ambrosa. Obrigado.